A agência do INSS da capital passa por vistoria, mas ainda não tem data para voltar a realizar as perícias médicas. Para quem precisa, é difícil esperar. Não consigo resposta em lugar nenhum, nem online, nem por telefone, é como se ninguém estivesse trabalhando. Ministério Público de Contas de Santa Catarina notifica municípios por cobertura vacinal abaixo da média no estado. E a curva da Covid-19 já apresenta sinais de diminuição ao longo do último mês, mas não é o momento de relaxar. Se nós abandonarmos as medidas, nós podemos jogar tudo por água abaixo. Olá, muito boa noite para você que está com a gente, começando essa semana com muita informação aqui no SBT News. A gente já começa falando de um assunto que interessa muito a população. As perícias médicas do INSS em Florianópolis ainda não têm data certa para voltar. A vistoria na agência para conferir se as condições para o atendimento oferecem segurança aos beneficiários e aos médicos foi realizada hoje. Milhares de pessoas aguardam pelo serviço. Dona Gedalva espera o retorno das perícias médicas para conseguir a reavaliação do caso dela. Aposentada há 13 anos por várias doenças, entre elas HIV e esquizofrenia, ela teve o benefício suspenso. Por conta da pandemia, não consegue uma nova perícia. Eu estou me sentindo desamparada, eu não tenho um parente rico para me ajudar, eu não tenho filho rico para me ajudar, eu estou sem nada em casa, né? Simplesmente desaposenta e te vira. Vai passar fome, vai morar embaixo da ponte, que é o meu caso. Se eu não tivesse alguém para me dar uma moradia de favor, eu estava morando embaixo da ponte. Fui desaposentada por conta dos peritos que acharam que eu poderia trabalhar, mas nada fizeram para que eu voltasse a trabalhar, tipo a reabilitação. Não consigo resposta em lugar nenhum, nem online, nem por telefone, é como se ninguém estivesse trabalhando. Para reabrir, a agência de Florianópolis precisa cumprir os protocolos do Ministério da Saúde. Álcool gel e medição da temperatura na entrada, demarcações no chão, na sala de espera, distanciamento com cadeiras isoladas e de 9 salas médicas de perícia, apenas 4 serão abertas, todas equipadas com itens de segurança, materiais de higiene e com ventilação natural. Mas a data para retomar as consultas ainda não foi definida. Hoje ainda nós vamos encaminhar o checklist e a filmagem que a gente está fazendo para a Secretaria da Previdência e Trabalho, tá? E esperamos que a partir no máximo dessa quinta-feira haja a sensibilidade dos peritos médicos e a determinação para que eles venham já exercer suas atividades aqui na agência. Inicialmente, 8 peritos devem atender na Agência Central de Florianópolis em 2 turnos, com a média de 12 consultas cada um, totalizando 96 atendimentos por dia. E a prioridade nesse primeiro momento serão os benefícios por incapacidade. A gente sabe que tem uma demanda represada grande, tá? Então, é só o tempo para nós equacionar novamente essa demanda, para ela voltar e ficar num prazo razoável, tá? Mas todos aqueles, por exemplo, que tiveram a questão da antecipação, que tiveram o pedido de antecipação negado, estes vão poder refazer a perícia, tá? E ter direito ao seu benefício por incapacidade. Todo o atendimento deve ser agendado no 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Gradativamente, as atividades devem ser normalizadas. O atendimento presencial para avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional já retornou semana passada. Todos os benefícios de reconhecimento inicial, sejam aposentadorias, pensões, salário maternidade, auxílio reclusão e também a manutenção desses benefícios, reativação, todos esses benefícios, eles permanecem sendo feitos de forma remota. A vistoria foi acompanhada pela Comissão do Direito Previdenciário da OAB, que comprovou as condições seguras para a retomada. Com a estrutura preparada e itens de segurança dentro dos protocolos, o que falta agora é o retorno dos médicos peritos. E que eles, então, apesar de não terem se feito presentes, mas que eles reconheçam que essa vistoria supriu e cumpriu, então, os checklists, né, recomendados pelo Ministério da Saúde e que possam, né, o quanto antes, retornar ao atendimento. Junto com isso, nós também oficiaremos o setor de médicos peritos para que retornem o quanto antes, né, imediatamente, segundo já edital de convocação desde sexta-feira da semana passada do Ministério da Economia. Em todo o estado, 4 agências retomaram as perícias hoje: Lages, Itapema, São José e Imbituba. E a partir de amanhã,
a agência de Biguaçu deve reiniciar os atendimentos. A nossa equipe falou por telefone com o presidente do Conselho Federal dos Médicos Peritos, que disse que a retomada depende dos critérios de segurança para os médicos, mas ele não soube informar especificamente sobre o retorno da agência de Florianópolis. E ainda falando aí de saúde, mas sobre outro aspecto, a cobertura vacinal está abaixo da média no estado e preocupa o Ministério Público de Contas de Santa Catarina. Quem tem mais informações é a repórter Graziane Ubiali, que vai atualizar a gente, porque nós já falamos uma vez sobre essa questão das vacinas, mas agora se tornou ainda maior a situação, porque abrange todo o estado, né, Grazi? Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos. Exatamente. O Ministério Público de Contas aqui do estado, então, notificou 55 municípios catarinenses, incluindo a capital, Bruna, por conta de estarem, então, abaixo da cobertura vacinal, abaixo de 50%. Segundo o levantamento, mostra que a média de cobertura no estado é de 56,8% e esses 55 municípios estariam abaixo. Esse dado é do Serviço de Informação do Programa Nacional de Imunização. Ao analisar a situação de cada uma dessas cidades, o órgão selecionou as que estavam com uma cobertura abaixo de 50% e, por conta disso, foi encaminhado, então, uma notificação a todos esses municípios catarinenses. Nessa notificação, a Procuradora-Geral de Contas pede que seja desenvolvido um plano de ação para atingir as metas vacinais até o final do ano. Os municípios citados, estes 55, terão então 30 dias para responder ao Ministério Público de Contas aqui de Santa Catarina após o recebimento dessa notificação. Lembrando, Bruna, que esse documento de notificação também foi encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde para que tome conhecimento dessa situação. Eu volto com você. Tá certo. Obrigada, Grazi, pelas informações, falando a respeito dessa cobertura vacinal, que já vem o problema se arrastando ao longo de todo o primeiro semestre, em decorrência também da pandemia, né? E Santa Catarina é o segundo estado com mais doações de órgãos no primeiro semestre desse ano. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, atrás apenas do Paraná. A média no estado foi de 40,5 doações efetivas por milhão de habitantes, bem acima da média nacional, que foi de 15,8. Entre janeiro e agosto, o estado alcançou 624 transplantes, 41 a menos em relação ao ano passado, o que é justificado, segundo a associação, pela pandemia da Covid e pela proibição de transplantes de córnea. Outro dado positivo é que a taxa de não autorização das famílias para a doação de órgãos caiu de 28% para 27%, o que mostra todo o apoio das famílias catarinenses e o esforço no processo de treinamento e comunicação adequada para essas situações que as equipes precisam ter na hora de conversar com as famílias e conseguir as doações. Vamos atualizar então agora os dados da Covid-19 em Santa Catarina. São 2.656 mortes registradas por causa da doença e 206.332 casos confirmados até agora. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 62,3% nesse momento em Santa Catarina. E ao longo das últimas semanas, a curva da doença tem diminuído no estado. Para entender, a gente fez um comparativo dos dados de uma semana com o intervalo de um mês. No mês passado, Santa Catarina registrou, na semana, entre os dias 14 a 21 de agosto, uma média de 1.738 casos e 36 mortes que eram registradas diariamente. Isso é uma média. Agora, do dia 14 de setembro até hoje, dia 21, a mesma média calculada em Santa Catarina é de 1.098 casos e de 16 mortes diariamente, a média. Isso representa uma queda de 36% nos casos e de 55% de redução nas mortes durante 7 dias, comparando aí o mês de agosto para o mês de setembro, pegando essa mesma semana. Mas não é por conta dessa melhora no quadro atual da Covid que a gente deve relaxar. A Lígia Castelon, que é médica infectologista da DIV, falou um pouco com a gente sobre esse assunto. Olha só. Nós estamos aí na fase de colher o fruto das medidas, né, que nós tomamos. Então, nós estamos colhendo agora o fruto do que a gente fez para combater a pandemia. Nós precisamos manter a medida de distanciamento social, o uso de máscara, a higienização das mãos, evitar aglomerações, para que essa queda que está acontecendo se torne a realidade, se torne a rotina na nossa vida, na vida do cidadão catarinense, que não seja só um dia ou uma semana, que seja um mês, que sejam 6 meses, um ano, para daí a gente poder comemorar.
E a maior cidade do estado deu início hoje a uma nova fase de testagem em massa da Covid-19. A partir de hoje, os moradores assintomáticos que desejam saber se já foram infectados pelo novo coronavírus podem agendar um teste rápido em uma das instituições credenciadas pela Prefeitura de Joinville. Basta acessar o site da Prefeitura de Joinville e fazer a inscrição. O teste é gratuito e deve ser disponibilizado para cerca de 60 mil pessoas. O objetivo dessa ação é atingir as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de realizar testes de Covid-19 ou que tiveram contato com pacientes infectados pela doença. Apenas as pessoas assintomáticas podem fazer e se candidatar a esses testes disponíveis pela Prefeitura. E a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou hoje o pedido de realização de uma audiência pública virtual que vai debater a abertura de uma linha de crédito subsidiado para as escolas privadas de educação infantil. A comissão já vem discutindo o assunto com a Secretaria de Estado da Fazenda desde o mês de julho. O setor está entre os mais atingidos pela pandemia da Covid-19, principalmente as escolas de pequeno porte, as escolas menores. O debate deve acontecer na próxima quinta-feira e a gente traz as atualizações para você. E o fim de semana foi marcado pelos acidentes de trânsito nas rodovias que cortam o estado. Foram 72 ocorrências só nas rodovias federais, com 83 feridos e 3 mortes, entre elas a de um bebê de 3 meses. O número de acidentes voltou a subir em Santa Catarina depois de uma queda nas ocorrências que foi registrada no período da pandemia, em comparação ao mesmo período do ano passado. De 1º de março a 20 de setembro de 2019, foram registrados 4.750 acidentes nas rodovias federais de Santa Catarina. Já no mesmo período deste ano, foram 3.697 ocorrências. No início da pandemia, lá mês de março, abril, maio, o número de acidentes caiu pela metade em relação ao ano passado. Mas a partir de junho, julho e agosto, o número foi subindo e hoje ele está num patamar quase igual ao do que era antes da pandemia. Prova disso foi esse final de semana. Depois do intervalo, a previsão do tempo para o primeiro dia de primavera, que promete sol com temperaturas amenas em quase todo o estado. No oeste do estado, a Universidade Federal Fronteira Sul retomou só hoje as atividades letivas do calendário acadêmico. O início do semestre para os estudantes da universidade inicia hoje e tem prazo para terminar no dia 30 de janeiro de 2021. As aulas devem funcionar remotamente ou no formato semipresencial para algumas matérias. Para os estudantes que não têm acesso à internet ou equipamentos como computadores, a universidade abriu o edital de um processo seletivo para a inclusão digital, com o objetivo de auxiliar financeiramente os alunos. A Avenida Panorâmica, em Balneário Camboriú, já está aberta ao trânsito. Agora, o fluxo de veículos que seguia da Avenida Martin Luther em direção à BR-101 não passa mais pela rótula da Avenida do Estado com a 4ª Avenida. A obra viária tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos no sentido norte e sul da cidade. O governo do estado aguarda a apresentação de estudos técnicos para iniciar o processo de concessão do terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis. Todos os estudos das empresas interessadas em assumir a administração do espaço devem ser entregues à SCPAR em até 120 dias. Eles vão servir como base para lançar o edital de concessão. A expectativa é de que até o fim do ano que vem o terminal esteja sob controle da iniciativa privada. Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Santa Catarina tem hoje mais de 10 mil imigrantes de 95 nacionalidades morando em 201 cidades. São milhares de pessoas em busca de uma vida melhor e principalmente em busca de emprego. Mas elas esbarram nas dificuldades e com o idioma também, além disso, a falta de uma rede de apoio. Em 2018, nesse endereço, foi inaugurado o Centro Estadual de Referência de Atendimento ao Imigrante, o CRAI. Essa iniciativa inédita em Santa Catarina buscava oferecer apoio institucional para essa população. Com destaque, por exemplo, para imigrantes haitianos, imigrantes cubanos, da República Dominicana. Mas nem sempre esses imigrantes conseguem vaga no mercado formal de trabalho. E é muito comum eles chegarem com um relato de
que não foram aceitos porque não falam a língua. Por exemplo, atendente. Já chegou para a gente e falou, eles não quiserem me aceitar para ser atendente do café porque eu não falo esse idioma. Em um ano de funcionamento, foram mais de 5.000 pessoas atendidas, de 58 nacionalidades diferentes. Só que no ano passado, o CRAI fechou as portas. E desde então, o imigrante que chega hoje aqui em Florianópolis é atendido pelos centros de referência em assistência social. Durante a pandemia, a Prefeitura da capital tem investido numa plataforma online para auxiliar na busca por emprego. Durante esse processo pandêmico, o IGOF lançou a plataforma Capacitação para Todos. Lá, estão divulgadas vagas de emprego, vagas de estágio e diversos cursos realizados exclusivamente online. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social afirma que tem atuado de diferentes formas para fortalecer a rede de atendimento de imigrantes. Os 387 CRAs de Santa Catarina realizam o acolhimento inicial e também encaminhamentos para programas, projetos e benefícios da política de assistência social. E hoje foi o último dia do inverno. A estação resolveu se despedir em grande estilo em Santa Catarina. Na Serra Catarinense, chegou a marcar temperaturas negativas durante a madrugada. Mas o que esperar da primavera, que chega amanhã? Em Itajaí, no litoral norte, a mínima nessa segunda-feira foi de 13 graus. Para quem mora aqui e está acostumado com temperaturas mais amenas, deu até para relembrar o gosto do friozinho. Hoje eu saí de casa, olhei e falei, vai pedir um casaco. Botei o casaco e aqui tô eu. Quem foi às ruas precisou se agasalhar. Teve gente que tirou até a touca do armário. Tá com frio, né? Eu sou friorento, então botei uma touca, tal, assim aqui, proteger, né? Tudo bem. Esse friozinho tem uma explicação. Uma frente fria, acompanhada de uma massa de ar frio, está passeando pelo estado e provocando essa queda repentina nos termômetros. Até 2 dias ou 3 dias atrás era uma temperatura agradável, a gente podia sair, mas hoje a temperatura caiu bastante, né? Nós somos de Salvador, então não estamos acostumados com esse clima, mas bem friozinho, mas gostoso. Esse ano, o inverno em Santa Catarina foi atípico, com poucos, mas bem intensos dias de frio. A neve chegou no estado entre a noite e madrugada dos dias 20 e 21 de agosto. Conforme a Ipagre-Cirã, o fenômeno foi registrado em 11 municípios catarinenses, fazendo a alegria dos turistas. Mas para quem não gosta de frio, a primavera está logo ali. A floração pelas ruas já é um sinal que ela está chegando. Considerada por muitos como a estação mais bela do ano, a primavera começa oficialmente às 10 horas e 31 minutos da manhã dessa terça-feira. É nesse exato momento que acontece o equinócio de primavera no hemisfério sul, onde o dia e a noite têm a mesma duração de horas. Isso porque os dois hemisférios da Terra, o norte e o sul, encontram-se igualmente iluminados pelo sol. Depois desse fenômeno, os dias começam a ser mais longos do que as noites. A primavera é uma das estações mais chuvosas do ano, mas esse ano a previsão é de chuva próxima a abaixo da média para o trimestre. Com relação à temperatura, o que se espera é uma primavera mais quente do que o normal. A primavera, então, começa amanhã ainda com uma temperatura mais baixa, ainda com influência desta massa de ar mais frio. Mas essa massa, no decorrer ali da quarta-feira, ela já vai se afastar. E então, a partir da quarta tarde, a gente já vai ter a elevação da temperatura em todo o estado. E aí, principalmente na quinta, na sexta, em direção ao final de semana, essas temperaturas já vão estar bem mais elevadas durante os dias, até com calor para a época do ano. Mas a perspectiva é de uma primavera com temperatura acima da média em Santa Catarina, mais quente do que o normal. Então, a gente espera que a partir de outubro, especialmente, a gente tenha períodos mais aquecidos e também mais prolongados, né? Primeiro dia de primavera vai ser de sol em toda Santa Catarina. Temperatura baixa ao amanhecer em todas as regiões, com chance de geada na serra, onde a mínima é de 2 graus abaixo de zero e a máxima é de 18. Durante o dia, os termômetros podem chegar aos 20 graus no norte, litoral, vale e sul do estado. Na região oeste, a máxima fica na casa dos 28 graus. Um sistema de alta pressão no litoral favorece a circulação marítima para o norte do estado.
Na capital, em Joinville, Blumenau e Criciúma, as máximas ficam na casa dos 20 graus. Em Lages, na Serra, a mínima é de 6 e a máxima é de 18. E em Chapecó, no oeste do estado, a máxima é de 26 graus. E foi lançada hoje a Operação Primavera 2020, feita pela Defesa Civil de Santa Catarina. Em uma videoconferência com 20 centros integrados de gerenciamento de riscos e desastres, foi divulgada a campanha para orientar os municípios sobre a necessidade de gestão voltada para os eventos climáticos de maior capacidade destrutiva, que são aqueles que ocorrem mais frequentemente no estado, justamente durante a primavera. Todos os órgãos e instituições do governo catarinense terão ações conjuntas preventivas. Vão ser palestras, atividades voltadas para a prevenção e simulações para ter certeza de que todos os municípios do estado estejam preparados no caso de um desastre ambiental. Portanto, um movimento bastante importante. E olha, a gente fala agora de mais um capítulo na situação que se transformou o reajuste da conta de luz em Santa Catarina. A Celesc entrou com um recurso na Justiça para aplicar o aumento médio de 8,14%. Lembram? Esse reajuste foi suspenso pela Justiça no dia 4 de setembro, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral do Estado e do PROCON estadual. Segundo o PROCON, o reajuste ficou 350% acima da inflação. Agora, a Celesc pede a suspensão da liminar em primeira instância até que ocorra o julgamento definitivo da questão. A Celesc diz que precisa executar operações de crédito de alto volume e que o caixa da empresa depende desse reajuste anual, que, portanto, seria necessário. Obrigada pela sua companhia. O SBT News de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá!